10h15, um tempinho atrás, então para mim não é tão estranho voltar aqui, mesmo que os colegas a gente não se conheça, né, não participe junto, mas estou muito tranquilo aqui, viu, Marcelo, nesse grupo, junto com a Clarice, com a Márcia, com os colegas, então vai ser um momento interessante de aprendizado para nós, com certeza, essa semana e semana que vem. Vamos lá. Maravilha, isso mesmo, né? A gente fica com a perspectiva que a Angelita nos traz sempre, né? Que a Angelita, ela é a maior puxa-saco dos formadores, né? Porque os formadores são demais, porque eles são especiais, que com eles não tem problema. Então a gente sabe que tá tranquilo, pode seguir a vida numa boa, né? A gente sabe que ela tem um carinho grande e que ela realmente tem muito apreço. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar então nessa reunião, é o nosso R3. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa reunião 3, ela é a terceira, né, e última reunião que está sendo proposta aqui pelo Uniforme nesse modelo de reuniões compartilhadas com todas as temáticas, né, com informações que são para todas as temáticas. A ideia aqui, então, é fazer essa busca, né, trazer essa informações de engajamento nessa reunião, que vão completar esse ciclo inicial que a gente fez, né, R1, R2 e R3. E a perspectiva principal que se traz aqui é justamente essa ideia de você entender os aspectos principais pelos quais o engajamento vai se dar, nessa perspectiva mais voltada para as relações e para o sentimento, né, para a interação que vai ter do estudante com essa relação do SAEB. Então a gente vai fazer uma breve leitura, uma organização dessa reunião para que vocês possam depois fazer com os seus cursistas e vai trazer essa perspectiva para que vocês possam daí, depois desse ponto, né, a partir do R4, começar a startar as ações da própria temática de avaliação, tá? Então, para vocês aqui até eu acho que talvez seja um dos grupos que mais vai se beneficiar dessa estrutura, né? Porque tem uma estrutura que tem muita lógica com aquilo que vai ser trabalhado depois também, tá bom? Então a gente começa, né, com a nossa abertura aqui da reunião, daí a gente tem aqui o espaço para falar um pouquinho sobre esse movimento, né, das câmeras abertas, da participação efetiva, é algo que está sendo bastante trabalhado, né, nas temáticas, em todas as temáticas do Uniforme e já por algum tempo, né, pensando nessa perspectiva de participação efetiva mesmo, né, uma participação concreta dentro dos encontros, a ideia de que o cursista, né, em respeito ao seu formador, esteja participando de forma completa, esteja dentro daquela reunião. Então esse é um reforço sempre positivo a gente fazer e sempre no intuito de agradecer e de parabenizar aqueles que são os nossos cursistas que fazem isso já como prática dentro das nossas reuniões, né? Depois, em seguida, a gente tem aqui o slide que a gente está mantendo também, que a gente tem deixado a respeito do cronograma da jornada, né? Então, esse cronograma está sendo trabalhado já nos 3 primeiros aspectos. Aqui, a reunião de acolhimento que a gente já fez, e vocês já vivenciaram ela com os seus cursistas na semana passada. A reunião da leitura de enunciados em foco, que foi feito no papo da semana passada, e que vai ser vivida durante essa semana por vocês, né? Uma reunião bastante importante também, e que gerou, pelo menos no grupo de formadores, uma repercussão bastante positiva, né, em relação à questão das ideias do glossário, e a reunião de hoje, que são as ações de engajamento para o SAEB. Então, a partir da semana que vem, dia 13 da semana que vai percorrer, na semana de 13 do 10, e para nós, no papo formativo da próxima segunda, dia 6, vai ser, então, o início da jornada da parte prática das nossas temáticas propriamente dita, tá? Então, esse slide é bastante importante para contextualizar para o nosso cursista onde nós estamos nesse momento. Depois, em seguida, a gente vem aqui para os objetivos da reunião, são 3 objetivos, e 3 objetivos bem assim, audaciosos, né, bem complexos para a gente realizar, mas a ideia é realmente compreender, né, essas ações de engajamento que apoiam, aqui até eles usaram o termo emocionalmente, né, a questão da participação e a sua influência na relação do desempenho no SAEB, ou seja, para além daquilo que está sendo trabalhado na recomposição, para além daquilo que está sendo trabalhado na sala de aula, em relação a realmente a recompor conteúdos e a qualidade disso que está sendo trabalhado nos componentes, a ideia é também de trabalhar elementos que fazem com que o aluno esteja interagindo com essa ideia de realizar a prova de uma maneira que ele fique à vontade para isso, né? Que ele sinta-se à vontade para fazer isso e emocionalmente comprometido a realizar essa atividade também para a sua escola. Depois, o segundo objetivo, refletir as dimensões de engajamento, né, por meio da mobilização de elementos como acolhimento, pertencimento, conexão com os saberes, através de exemplos práticos da sala de aula. Por último, o último objetivo, vivenciar possibilidades que favoreçam
engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem e na participação ativa em avaliações externas, que acho que é um ponto bastante importante, né? As avaliações internas, elas são obrigatórias para o aluno, ele tem que realizar aquilo dentro das temáticas, dos seus componentes, ele está habituado com aquilo, mas as avaliações externas, para além disso, para além da questão do componente, elas têm também aspectos políticos, educacionais importantes e que são importantes de serem entendidos pelos estudantes. Acho que isso é um ponto legal aí a se trazer, nessa questão desse objetivo. A gente tem, né, na sequência, uma agenda de trabalho. Essa agenda de trabalho ela está dividida aí nos 80 minutos do nosso papo formativo, né, com uma ênfase grande ainda na questão do compartilhamento em ação, que eu acho que é um momento onde a gente vai realmente exercitar essa ação de engajamento que está proposta hoje. Tem ali aquele aspecto dos saberes digitais, né, que já foram, a gente já vem falando sobre isso nas últimas reuniões, vem trazendo esses aspectos das reuniões, e aqui no R3 é o momento onde os nossos cursistas vão efetivamente realizar isso, né, eles vão ter o espaço, o tempo aberto para realizar isso dentro da reunião. Então são os 20 minutos que estão dedicados, né, finalmente, depois das propagandas que foram feitas já no final da J2 e daí agora no R1 e no R2, agora chega o momento deles realmente terem tempo para realizar essa ação aqui dentro da J3. Tá? E aí a gente vai em seguida para a questão do nosso acolhimento, né? O acolhimento que traz, então, um trecho de filme para a gente assistir junto, e esse trecho de filme ele está associado basicamente a uma ideia, né, um conceito de fazer com que haja um engajamento de uma forma muito própria, né? Então esse professor lá do filme, né, interpretado lá pelo Robin Williams, naquele momento, um filme que já tem algumas décadas aí da sua construção, mas ele tem ele é muito, né, até hoje ele é muito atual ainda em relação a essa questão do engajamento, da vida, né, das pessoas que estão envolvidas ali naquela conversa. Então ele é bastante interessante. E aqui o que a gente precisa olhar, né, nesse momento, na hora de trazer isso, a gente vai fazer isso na sequência da vivência, é que a gente vai pensar na sequência de que forma a gente vai relacionar isso com as nossas temáticas. Então a gente começa, né, assistindo esse trecho do filme primeiro, eu vou passar aqui para vocês, e em seguida a gente conversa um pouquinho sobre a sequência. Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo. Muito apropriado, não? Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem. Aproveite o dia. Muito bem, senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque estava com pressa. Não? Ding! Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas 1/10 do que eram capazes? Porque, cavalheiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo?
Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias. A gente tem, então, né, nesse trecho que é abordado aqui, a ideia da vida, né, da transposição da vida para aquilo que vai ser, né, a sua totalidade, a sua plenitude. Eles são todos jovens, né, que estão ali naquele momento, e o professor tira proveito disso para falar para eles, né, envolvê-los nessa discussão a respeito de aproveitar a vida, de não só, de fazer realmente, usar todo o seu potencial e no tempo, né, para poderem realizar aquilo. Então a gente tem ali um questionamento, né, uma fala para a gente pensar, né, mas afinal, o que é o engajamento, né? Como que a gente vai mobilizá-los? Se a gente for pensar, né, para a gente refletir juntos aqui, para a gente pensar, né, em uma lembrança de sala de aula, de um professor, de uma situação vivida na escola, que tenha despertado em você a motivação e o senso de pertencimento. De que forma a gente chegou nessa conclusão, né? Então um acolhimento que nos leva a refletir, né, a pensar dessa forma, e nos leva a olhar para a questão do acolhimento, do engajamento, como algo que é para além daquilo que está dentro da gente, né? A gente está sendo motivado pela gente, pelo que está sendo trazido de fora também. Então essa mobilização, esse engajamento que está sendo pensado aqui, de que forma, né, os professores da nossa rede estão fazendo isso para os nossos alunos. Acho que esse é um ponto bastante interessante da gente trazer. A gente tem que olhar, pensar nessa possibilidade, pensar desta forma. Tá? Então, acho que é um momento bom, né, para trazer, de repente, trazer alguém para conversar um pouquinho, trazer alguém para falar um pouco sobre essa sua perspectiva, né? Acho que é interessante a gente ouvir, né, alguém que tenha uma lembrança, alguém que tenha uma situação que possa trazer essa perspectiva de motivação, né? A gente também foi motivado a estar ali de alguma forma, né? A gente também se tornou professor sendo motivado por alguma questão. Então, as escolas têm muitas histórias para contar, né? Então, esse é um momento interessante para trazer essa perspectiva também. Eu vou abrir aqui, né, o espaço. Eu vou chamar você, Cirlei, que foi a primeira a chegar com a gente hoje aqui, né? Então eu vou convidar você para falar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre a tua vivência em escola, para falar um pouquinho sobre essa ideia, né, do que te motiva nesse momento, nessa questão desse senso de pertencimento que a gente viu aqui. Bom dia. Então, conforme eu fui assistindo ali e você estava comentando, eu me lembrei de muitas pessoas, né? Eu sou da época em a escola, ela não tinha esse formato, né? Que as aulas não eram nesse formato que nós estamos fazendo hoje. Eu sempre fui uma menina muito tímida, então eu era aquela aluninha que sentava na primeira carteira do lado do professor e ficava ali atenta à aula. Então, eu era a maior, como que eu posso dizer? É, eu produzia ali o meu engajamento. Eu era engajada na aula porque eu gostava muito, eu queria aprender, né? Mas eu tenho alguns professores que marcaram a minha vida, e uma dessas professoras é uma senhora que despertou em mim o gosto pela leitura. Então, eu sou uma pessoa que lê muito, desde muito pequena, que era a minha professora Alvarina, né? Então, não tenho assim uma aula específica, mas eu me lembro dela com muito carinho, né? Eu li Senhora aos 10 anos de idade, né? Então, assim, e gostei daquilo. Então, eu vejo os meus alunos hoje muito desmotivados em relação à questão da leitura, né? E para mim, assim, é um absurdo. Como pode ser que eles não gostem de ler, né? Porque eu tenho esse amor, assim, pela leitura, essa paixão pelos livros. Então, eu me lembro com muito carinho, assim, de muita gente, mas especialmente dela e do meu avô, que quando eu tinha 5 anos de idade, ele dizia que eu seria professora. Que legal, Celia, muito bonita o teu compartilhamento, né? Muito bonita a história que você trouxe para a gente, tanto da professora quanto do seu avô, né? Dessa referência familiar, porque é isso, né? Eu acho que
sem ser extremamente saudosista em relação a isso, mas sendo muito realista também, talvez a grande carência, né, das gerações que vieram se sucedendo seja essa, né, de boas referências, de tudo. Então a gente tem na escola muitos professores que fazem esse esforço tremendo hoje de ser referência, mas talvez não sejam vistos dessa mesma forma, né? Então talvez a diferença não esteja em como está sendo feita a referência, mas como ela está sendo vista nesse momento. Então é um investimento grande assim de energia, né, em relação a trazer os nossos alunos, a engajá-los, assim como a Cirlei, tenho certeza que todo mundo aqui, se fosse questionado sobre isso, traria, né, um exemplo muito também com essa ideia muito amável, muito emocional em relação ao engajamento, porque a gente foi mobilizado, né, para isso, a nossa vida escolar foi mobilizada para isso também, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Cirlei. A gente vai, na sequência, né, depois dessa entrada no tema, a gente vai pensar, né, de uma forma mais organizacional aqui, nas dimensões de engajamento escolar, elas foram trazidas, né, para dentro desse encontro, pensando em fazer com que cada uma delas seja desenvolvida na sequência do roteiro, e que conte um pouquinho dessa história, né, um pouquinho de que cada uma aqui tem relação com o que a gente está buscando, né? Então são uma série de informações teóricas, né, que foram trazidas, que depois vão aparecer lá nas referências e não saiba mais para serem exploradas também, mas a ideia aqui é que a gente pense, né, nessa construção completa de um contexto, né, que é muito complexo, que é muitas camadas, mas que faz com que as dimensões de engajamento, no final das contas, contem uma história e definam, né, uma certa ação de engajamento a partir desses três aspectos, do comportamental, do cognitivo e do emocional, né? A gente pode pensar também, né, como está nas notas de apresentação desse slide, por exemplo, que o engajamento ele está relacionado a um intenso envolvimento, né, que exige compromisso das pessoas que estão naquela ação. Ele também é multidimensional, ou seja, os estudantes estão presentes e realizando seu trabalho conectados com o aprendizado, compreendendo, sendo curiosos e conhecendo, né, e sendo motivados a conhecer outros aspectos também, né? Eles estão fazendo e sendo levados a refletir ao mesmo tempo. Ele também exige, né, uma proporção de esforço muito grande para a questão de uma dedicação completa, de uma absorção completa de ações que vão ser propostas em uma escola, e até ali nas notas fala sobre a felicidade, né, que mesmo em face das dificuldades, a felicidade de estar aprendendo, de estar engajado em uma ação. Isso é bastante importante, eu acho, né? E quando a gente olha para essas dimensões específicas em separado, se a gente pensar na dimensão comportamental, né, a gente vê o primeiro aspecto aqui, a gente vê no resumo aqui que diz que ela refere-se à participação ativa do aluno em sala de aula e nas atividades propostas. E para além disso, né, é aquela ideia de uma postura, de um cumprimento de regras, de normas, ou seja, uma participação consciente dentro do espaço de sala de aula, no envolvimento com as tarefas, e faz com que ele tenha uma dimensão comportamental completa. Quando a gente fala da dimensão cognitiva, né, para além do que está aqui no resumo do slide, né, que relaciona-se com um investimento mental do aluno na aprendizagem, ou seja, um esforço para isso inclui também estratégias de estudo eficazes, busca por desafios acadêmicos, né, que é algo muito difícil da gente trazer isso para os nossos estudantes, autorregulação do aprendizado, curiosidade e o pensamento crítico. Para além disso, a gente pensar, né, que essa dimensão cognitiva, ela vai trazer também aspectos, né, da aprendizagem propriamente dita, ou seja, como as pessoas aprendem, todas essas variedades, né, como elas absorvem esse conhecimento que está sendo traçado, o processamento dessas informações, essa ideia de ações eficazes, né, para que o aluno possa realmente realizar o seu estudo e aprender, e ter realmente, acho que esses dois pontos são o principal, acho para mim, a curiosidade e o pensamento crítico, que é algo que precisa ser despertado e precisa ser alimentado dos nossos estudantes. E por último, a dimensão emocional aqui, que ela envolve os sentimentos e emoções, né, dos alunos em relação ao ambiente de aprendizagem, em relação à própria escola e à sala de aula, e também ao processo de ensino, né, que também em alguma medida vai envolver até o professor, né,
como a gente viu aqui no exemplo que a Shirley trouxe, né, falando da sua professora que a motivou lá atrás. Então, os professores são também um fator de motivação, a pessoa do professor. E, para além disso, a gente tem, né, essa ideia de sentir-se seguro, de sentir-se acolhido, do aluno sentir que pertence àquele espaço, e quando chegar nesse espaço da escola, ter emoções positivas, que vão levar ele a se sentir pertencendo àquele espaço e, portanto, ter uma aprendizagem, um engajamento muito mais completo. Então, esses três aspectos, três dimensões do engajamento estão voltadas para isso. Alan, por favor. Desculpa atrapalhar, mas só para fazer um comentário aqui, né? Eu acho que o encontro fala muito sobre essa questão do acolhimento e tudo mais, e quão complexo é a gente trabalhar com a educação a partir do momento que a gente tem alunos, né, que de uma certa forma passam por vários problemas, situações delicadas que envolvem a questão emocional, familiar e tudo mais. Mas voltando ali à parte do acolhimento, eu fiquei refletindo e eu não me lembro dos anos 2000. É até mesmo, pelo menos a minha experiência, um distanciamento que existia sobre a instituição professor e os alunos que estavam ali sentados e observando. Eu me identifico muito com a Shirley, que também era mais retraído, mais tímido, e talvez isso tenha feito com que eu fosse mais engajado também, ou mais interessado. Claro que a gente tinha professores que eram simpáticos, que sorriam e tudo mais, mas é bem diferente do que a gente percebe hoje, né? Ou aquilo que a gente pratica. Então, só para comentar sobre isso. Eu acho interessante, Alan, essa tua perspectiva, e realmente, né, a gente tem falado, né, nessa ideia de engajamento dos alunos, principalmente nesse movimento que a gente tem feito, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que levar o professor a essa reflexão sobre o seu comportamento também, né? O quanto ele cria esse ambiente, o quanto ele proporciona esse engajamento para esse aluno, porque se ele realmente for alguém que não traz, né, minimamente uma simpatia, um sorriso, uma alegria em estar naquele espaço, ele também dificilmente vai gerar no aluno esse engajamento. Né? Eu acho bastante importante esse apontamento que você traz, é algo para ser refletido também naquele momento inicial ali. Muito obrigado. Então, a gente nessas dimensões, né, quando a gente vê isso junto, a gente vai partir agora por uma ideia de analisar um pouco isso, né, pensar um pouco isso nessa perspectiva dos professores, né, de quem está também realizando essa ação. Então, pensando lá, professores, como podemos desenvolver ações que engajem nossos estudantes, fazendo-se sentirem pertencentes à escola e motivados para o SAEB, né? Então, aqui a gente vai convidar um cursista para trazer essa perspectiva. Eu vou aproveitar, Alan, que você fez essa fala, já que você trouxe essa perspectiva, e para você dizer um pouquinho para a gente, já que você trouxe esse paralelo, né, do que era lá atrás, como que você faz essa autoavaliação para você, como que você se autoavalia, como que você autorregula para que você não repita os exemplos que você viveu lá, né? Para que você mude essa perspectiva. O que você tem para dizer para a gente? Bom, acho que todo ano de SAEB, né, há toda uma movimentação, tanto institucional por parte da secretaria, mas também por parte das escolas. Inclusive aqui na minha escola, essa semana a gente está fazendo a Semana da Matemática, então todos os componentes estão pensando em atividades que sejam interdisciplinares ali. Eu tento trabalhar com uma realidade, assim, e isso eu levo esse discurso bastante para os cursistas antes dos formadores, porque a partir do momento que a gente trabalha com a realidade, a gente está chamando para a responsabilidade ou para a corresponsabilidade aquilo que a gente realmente consegue fazer, né? Então, eu acho que todos nós estamos engajados, a gente tem buscado, eu percebo que dos últimos anos os professores têm se engajado muito mais nisso. Acho que um ponto de atenção que às vezes acaba sendo um desafio para nós é a quantidade excessiva de simulados que às vezes eles acabam fazendo, e isso eu tenho percebido que os alunos têm ficado um pouco cansados, assim, com relação a isso, mas acho que todos nós estamos tentando ao máximo, né, fazer essa motivação, conversar, trabalhar muito essa ideia de projeto de vida, né, acho que é nesse sentido.
Perfeito, Alan, muito obrigado. É isso mesmo, né? Acho que há uma mudança de sentimento em relação às avaliações externas que vem se desenvolvendo, e também tem esse aspecto, né, da quantidade de informações e tudo, isso vai chegar na hora que o momento que for acontecer a prova, a esse pico emocional, essa sobrecarga, né, de todas essas ações. Isso é bastante importante que as escolas tenham atenção em relação a isso, que os professores saibam levar essa condição também para os seus estudantes. E aí a gente vem, pessoal, na sequência, para pensar, né, nas dimensões especificamente, falar um pouquinho sobre elas de forma individual, onde a gente tem ali, né, a dimensão comportamental, na perspectiva de um acolhimento, né, para os estudantes. Então a gente foi colocado ali nessa reunião, né, que são atividades para receber, né, para integrar, para promover o bem-estar dos alunos no ambiente escolar, pensando na dimensão comportamental. Então foi colocado ali uma série de sugestões. Mensagens de boas-vindas e mensagens motivacionais, receber os alunos com essas atividades, né? Dinâmicas de integração que podem ser feitas entre os estudantes, um momento de escutativa, né, onde os alunos vão falar um pouquinho sobre a perspectiva deles também a respeito desse movimento no qual eles estão envolvidos, e a divulgação de informações, né, sobre o SAEB, informações ali que vão ajudando a fomentar a ideia da prova, lá desde o começo, quando a gente já colocou lá sobre falar sobre fazer painéis do SAEB, colocar as ideias gerais lá da avaliação. Então, trazer toda essa ideia, trazer todo esse aspecto, pensando, né, que esse acolhimento cria um ambiente mais positivo, seguro, né, um impacto significativo no bem-estar do aluno, que ele vai se sentir seguro, vai ser uma surpresa, né? Como já foi, né? Já tivemos esse movimento, era a prova chegava lá, era o dia da aplicação da prova. Se eles souberem, eles não vão estar presentes em algumas escolas, e até essa prática mesmo, os alunos soubessem, não iriam mesmo, né? Então agora os alunos são convidados àquele momento, eles sabem quando ele vai acontecer, então acho que esse envolvimento faz muita diferença. E aí nesse slide, né, para completar essa ideia do que está aqui lá nas notas de apresentação, fala muito dessa ideia, né, traz um pouquinho desses aspectos específicos, né, falando sobre o que fazer nas boas-vindas, nas dinâmicas de integração, trazendo realmente alguns recortezinhos que podem ajudar essa ideia. Isso tudo muito desenvolvido, muito trabalhado nas escolas nesses últimos meses, né? Todo mundo tem muitas ações a trazer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais uma vez hoje, mas a gente sabe que as escolas tiveram um empenho muito grande em trazer esse envolvimento e desenvolvimento dentro das suas práticas aí. Então isso tudo está bem claro lá, né? Na questão da dimensão emocional, né, pensando na questão do pertencimento propriamente dito, as atividades que vão ser realizadas, né, que foram realizadas até aqui, elas têm o interesse de despertar esse sentimento de pertencimento do aluno para o seu espaço da escola, para a sua realidade, para a sua comunidade, a responsabilidade de fazer uma boa prova, de fazer com qualidade para garantir que a sua escola seja depois, né, situada dentro dessa avaliação de uma forma completa, de uma forma correta. Então isso é bastante importante, né? O aluno hoje já diminuiu muito aquela ideia daquele aluno que marcava lá o gabarito de qualquer jeito, debruçava a cabeça na carteira e ficava lá o resto da manhã inteira esperando a prova acabar, né? Hoje já tem essa consciência de realizar a prova, de fazer a leitura, de tentar muito mais. Então a gente tem essa estrutura toda colocada, e aí a gente pensa, né, a marca que deixa na escola, né, o legado que esses estudantes deixam na escola através do seu desempenho, através do seu interesse em realizar essa prova, o quanto isso interfere, né, nos objetivos da escola como um todo, nos objetivos pessoais dos alunos, nos sonhos deles, como o Alan colocou aqui para a gente a questão lá do projeto de vida, né, quando a gente trabalha isso lá com os estudantes, como é importante fazer com que eles entendam que a participação deles é efetiva na construção dos seus próprios sonhos e também na construção do espaço onde eles estão, no contexto que eles estão, as metas para o SAEB, né, que a escola consiga deixar claro isso para os seus estudantes e mostrar o que ela almeja, o que ela espera e de que forma vão ser construídas a realização dessas metas, né, que não é simplesmente um número pelo número. A trajetória da escola, né, como um todo, lá desde o começo desse ano, quando começou a envolver, fazer reunião com os pais, reunião com os estudantes, e criar todo um contexto do SAEB, que vai ser hoje, vai culminar agora com a realização das provas, e aí tem, né, estratégias que algumas escolas fizeram, de mascote, de símbolo da turma, fizeram lá lemas para as turmas e tal, para fazer essa motivação, esse lado emocional de pertencimento. Quando a gente olha para isso, a gente está pensando principalmente na questão, né, de como os alunos se sentem, nesse sentimento propriamente dito.
em relação à sua comunidade escolar, em relação aos seus colegas, ao seu espaço, em relação a essa busca por um melhor desempenho, né, porque eu acho que isso é bastante importante. A gente também, muitas vezes, dentro da educação, já viu aquele movimento de turmas que competem para ver quem é pior, né, não quem é melhor, né, isso é muito triste. Então, esse pertencimento no sentido também de querer ter um bom desempenho, ver um propósito naquilo que ele está realizando, então isso tudo é bastante importante, né. Aluno, professor, gestor, família, todo mundo que está envolvido nesse processo é levado a reconhecer a importância, né, dessa ideia de fazer essa prova, também como um dos aspectos dessa política educacional que vai levar à melhoria e ao desenvolvimento. Então esse é o grande ponto, fazer com que todo mundo esteja consciente e uníssono nessa ideia. A dimensão cognitiva, né, que está realizado, fazendo essa conexão com os saberes que o aluno está recebendo, ou seja, eles têm realizado, né, trabalhos realmente de construção de conhecimento dentro dos componentes, de revisão, de recomposição daquilo que ficou para trás e que precisava ser construído. Então, tudo isso foi criado de uma forma, né, a fazer com que as diversificações das estratégias de ensino permitissem realmente que os alunos fossem envolvidos, né, que não é só apenas aprender alguma coisa, levar algo ao aprendizado, fazer uma avaliação beleza, fiz um check lá de que aquilo estava realizado. Não, é desenvolvimento de habilidades, né, que junta-se lá com a questão da dimensão comportamental e emocional também, faz essa junção em relação a isso, mas a ideia de fazer realmente uma ação eficaz, né. Daí a gente tem, então, quando o conteúdo se alinha ao interesse do aluno, ele consegue visualizar a relevância do que está sendo aprendido, do que está aprendendo e dos seus objetivos futuros, né, o engajamento dele vai aumentar proporcionalmente em relação a isso. Ele se sente realmente pertencendo àquela ideia. E aí a gente tem, né, metodologias ativas que estão sendo desenvolvidas, que é algo que já vem sendo trabalhado de uma forma muito complexa dentro das escolas, a questão do feedback construtivo, né, um feedback que vai formar esse estudante na sua vida escolar, vai levar ele a refletir sobre a sua postura. A gente tem atividades em grupo, atividades interativas que foram realizadas cada vez mais, principalmente nessa reformulação agora para a recomposição, né, nas reorganizações dos espaços das salas aí, e as atividades com foco nos descritores do SAEB, que são bem específicas e que vão, de alguma forma, fazer com que esses pontos, né, a serem recompostos sejam realmente trazidos à tona. E a gente tem, né, para fechar esse slide, então, que ao se sentirem mais seguros e preparados, os alunos podem aumentar, né, podem experimentar uma melhora, né, apresentar uma melhora de desempenho nas avaliações como a do SAEB, né. A gente está falando do SAEB, de Prova Paraná, inclusive das avaliações externas também, né, porque quando você tem esse conceito enraizado de participação e de pertencimento, isso também vai se traduzir nessa ideia. Tá? Então a gente essas três dimensões trazidas dessa forma são pensadas para esse conceito. E aí a gente tem, né, para fazer essa reunião de ações, a gente tem então o desafio das cartas engajadoras, né, que vai ser o em ação dessa reunião. Então a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente aqui no nosso encontro, lógico, pela nossa dinâmica de espaço, mas a gente tem então para vocês, né, com seus cursistas, dividir em grupos de 4 participantes, né, vocês vão ter em torno de 18 cursistas, então dá para fazer médias aí para atingir o máximo possível perto de 3 ou 4 participantes, para a dinâmica ficar interessante lá na hora de poder fazer. Vai fazer o vivenciamento, vai vivenciar esse acolhimento, né, fazendo com que a gente tenha, então, esse jogo que é proposto aqui, vai de uma forma a fazer com que as pessoas falem sobre as ações de engajamento, sob essas 3 perspectivas, né, a gente continua falando ainda, quando a gente pensa nisso, no acolhimento, no pertencimento, nessa conexão com os saberes, a gente vai fazer essas cartinhas que estão no jogo, elas têm conexão com essas ações, elas estão voltadas para isso, e aí, então, dentro desse em ação, a ideia fazer, né, com que cada um nos seus grupos, nos pequenos grupos, cada participante, um participante vai compartilhar a tela, né, a gente vai pôr o link aqui também já antes, um participante vai compartilhar a tela, o grupo vai escolher as cartas e vai falar sobre esses desafios que estão sendo trazidos ali nas cartinhas, é um joguinho de cartinhas, que as cartinhas são viradinhas, eu já vou mostrar. Então, cada uma das 3 categorias, acolhimento, pertencimento e conexão com os saberes, estão voltadas para uma ação que está proposta nessas cartinhas. E a ideia é que eles possam falar um pouquinho sobre essa questão, de contar um pouquinho sobre as suas ações, né? Então, a pessoa que escolher a carta vai fazer, né, a sua fala ali por volta de 1 minuto dentro do grupo, trazer a sua ideia, e aí
vai para o próximo participante. A ideia é que cada uma das cartinhas, né, dentro do jogo completo, cada uma das cartinhas seja falada pelo menos por uma pessoa, né, que numa cartinha fique sem ninguém falar. Todo mundo vai falar pelo menos uma vez, e se não duas, até para poder completar o desafio completo. Tá? E aí o jogo segue até que todas as cartas sejam utilizadas, para usar a criatividade e respeitar o tempo. Tá? Então, agora a ideia é fazer então essa troca, né, dentro dos grupos. Nós, pela nossa organização aqui, pela nossa situação, nós vamos fazer, acredito que a gente consiga fazer 2 salas bem tranquilamente, dá para fazer, e aí nessa organização a gente vai, né, compartilhar essa ideia. Enquanto a gente sistematiza aqui, eu vou fazer vou colocar para vocês os links, né, para vocês acessarem já o jogo. Ele é um Geniale, na verdade. Então esse jogo vocês compartilham, e depois eu vou compartilhar na tela o gabarito também, né, quando a gente for trabalhar depois o compartilhamento, para a gente junto poder ver esse resultado, tá? Então, para todos aqui, eu vou compartilhar aqui o Geniale, vou deixar ele fixado, podem ir abrindo ele lá. Enquanto isso, a gente já vai organizar as 2 salas. Diga lá, por favor. Esse jogo vai ser o único jogo para todas as turmas dentro dos formadores? Isso, ele é o mesmo Geniale. Na última reunião que a gente teve para discutir, inclusive, essa proposta, a gente tinha algo parecido, onde tinha essa questão, acho que mais era um Padlet, sobre a questão das boas práticas, e aí deu tudo errado, porque travou tudo, foi bem difícil. Eu queria saber se há a possibilidade de se dar algum problema de trava, alguma coisa. Espero que não, porque senão a gente buscar outras estratégias na hora, dá tudo errado, e aí a gente precisa estar preparado. Obrigado. Vamos ver já. Aparecida, pode falar. Pensando nisso, que realmente foi difícil, a gente teve que tirar uma carta na manga na hora, né? Mas conseguimos conseguimos cumprir a nossa função. Existe a possibilidade de fazer uma cópia? Esse Geniale, então, acho que talvez... Bom, vou deixar o Renan falar, depois eu completo. Vai lá, Renan, diga lá. Marcelo, deixa eu tentar contribuir aqui também. A ideia do Geniale, assim, a princípio, essa dinâmica que está proposta aqui, os cursistas não vão precisar alimentar nada, como era no Padlet, né, que exigiu ali um processamento, digamos assim. Aqui é só um acesso ao site, né, onde já tem a cartinha pronta. Então, a princípio, não vai travar. É muito mais leve para o site carregar esse acesso. Ok, dito isso. Mas uma alternativa, o que é possível? Então, eu diria, tá, uma sugestão, não combinei nada com o Marcelo sobre isso, mas eu sei que tem no material. No slide tem um gabarito das cartinhas que a gente vai usar, né, sobre as dimensões, acolhimento. Esse material extra, que seria o gabarito, vocês poderiam fazer uma cópia e deixar ele como se fosse um reserva. Se começar a travar o site, eu consigo mostrar o conteúdo da carta, que está lá no Geniale, em um slide, que já está montadinho. Até depois o Marcelo com certeza vai mostrar ali no momento do compartilhamento, que está reservado para ser usado esse slide de gabarito, digamos assim. Então eu acho que já é uma alternativa de reserva, caso tenha algum problema. Perfeito, Renan, isso mesmo, acho que é uma boa solução, porque o Geniale, né, salvo engano, ele não deve ter problema, porque como o Renan falou, ele não tem interações, né, ele é só para abrir, virando, e ele é um link separado, ele não deve ter esse fator de complicação como foi o Padlet lá, né, que era para todo mundo entrar no mesmo e contribuir e colocar mais informações. Mas certamente o gabarito ele vai resolver, tá bom? Então, só confirmando, todo mundo está lá com o Geniale aberto, né? Todo mundo manda um joinha lá para mim que está com o Geniale aberto. Eu já separei aqui as salas temáticas para vocês, a gente vai usar os 15 minutos para fazer o trabalho, tá bom? Então, vamos fazer esta conversa aqui para a gente olhar juntos o modelo, fazer esse teste aqui da ação, e aí, em seguida, a gente retorna para o nosso compartilhamento. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui que eu passei à frente sem querer. Vou abrir as salas então, tá? Vamos nos direcionar para lá.
Beleza. Então aqui, pessoal, eu deixei um grupo aqui na sala principal, tá? Pra gente, eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Deixei um grupo na sala principal para a gente fazer aqui juntos essa ideia, tá bom? Vocês querem, Aparecida ou Gilson, um de vocês quer compartilhar as cartinhas ou querem que eu compartilhe para vocês irem falando? Posso compartilhar? Maravilha. você pode compartilhar. Ótimo. Então vamos testar lá então. Cria uma frase de... Opa, pode falar. Não, sua vontade, Aparecida, por favor. Não, é que a gente podemos colocar até uma roletinha para ver quem faz, né? Quem faz a leitura, né? Mas vamos lá, ainda bem que tem mais pessoas disponíveis, né? Sempre é bom participar. Que crie uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação, né? Então, eu vou estar fazendo o quê? Fazendo um daqueles que ele colocou o anterior, não é isso? Sim ou não? Sim, né? Você pode... Isso, Aparecida, você pode, nesse momento agora, você, Aparecida, né? O que você traria nesse momento para os seus alunos? Pensa lá uma frase, você já vai dar essa ideia aí para o teu grupo, já que pode ser escrita no chat ou pode ser trazida aqui no microfone mesmo aberto. Ah, tá, uma frase de acolhimento, é isso? Né? Então, porque aí no criar uma frase de boas-vindas é um acolhimento que motive seus alunos antes da avaliação. Ok. Então, eu acho que uma frase que é bem bacana, vocês não imaginam o que eu tenho para vocês, uma surpresa tão bacana, vocês não fazem ideia. Né? E aí eu vou estar falando sobre qual conteúdo, né? Tem um conteúdo aqui? Não, né? Não? Então, poderia ser um conteúdo específico, né, que seria para que uma notícia se a respeito se é fake news ou não, né, pode ser também, né. Então, eu iria falar para eles, olha, agora eu quero ver como está o conhecimento de vocês, hein, não vale errar, ok? Ok, então agora, Gilson, vamos deixar você escolher uma cartinha para você falar um pouquinho. Sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola. Uma atividade rápida para sentir orgulho da escola. Eu pediria que eles saíssem. Na verdade, é a minha escola e eu utilizo disso algumas vezes. Quando a turma está um tanto agitada e as salas aqui desse colégio, todas as portas ficam de frente para um jardim. A gente tem os pavilhões, e todos os pavilhões têm jardins. E eu sempre digo assim, vamos escutar um pouco os pássaros, vamos sentir um pouco o oxigênio entrando dentro dos pulmões. Então, eu sugeri uma atividade próxima a isso, parecida dentro dessa dinâmica. Para daí voltar a iniciar mais leve, a avaliação mais tranquila. Muito bem, ótimo, excelente. Eu já estou querendo ser aluno do Gilson, já para sentir esse clima. Clarice, você agora. Na realidade, eu queria a escola, esse espaço físico que eu queria, porque o meu é prédios, construções, 3 andares, é uma loucura. Dê um exemplo de como um conteúdo do SAEB pode ser ligado a um sonho dos estudantes. Caracas! Dê um exemplo de como um conteúdo do SAEB pode ser ligado a um sonho dos estudantes. Então, vamos pensar um exemplo, pensando lá digamos que eu trabalhasse aí até com um projeto de vida, ou pensando nessa perspectiva, aí vou imaginar que eu sou professora e que eu já pesquisei com eles isso, sobre os sonhos que eles têm, né, de profissão, por exemplo. Então, pensando na matemática, se o estudante que tem o desejo, né, de seguir, de fazer algo na vida que exija mais esse conhecimento de raciocínio lógico, essa destreza com cálculos e tudo mais, poderia ser um chamativo, né, dizer, olha, vocês, por exemplo, que têm a intenção de trabalhar com isso,
dentro do cérebro tem questões que vai exigir esse raciocínio lógico, que vai ser uma oportunidade de você também se autoavaliar, testar como é que estão suas habilidades nesse sentido, né? Ou mesmo na língua portuguesa, quem já tem uma tendência às linguagens, então, tentando fazer esse paralelo aí entre o que é cobrado no CAEB com o que eu gostaria de fazer, né? Gostaria de ser. E aí que o CAEB seja esse momento de autoavaliação, né? Como é que eu estou nisso, né? Seria isso por momento. Ok, Clarice, obrigado. Minha vez agora. Diga uma palavra que traga calma e confiança para os estudantes e explique o porquê. Poderia, por exemplo, no momento de motivar os meus estudantes, de engajá-los para realizar a prova, eu poderia pensar na palavra segurança, no sentido de dizer que eles estejam sentindo-se seguros para realizar a prova, que eles tragam, né, o conhecimento que eles adquiriram e inclusive aquilo que eles aprenderam como forma de interpretar, de conhecer, né, nessa prova, para que eles possam trazer isso também, essa segurança para realizar a prova de uma forma tranquila, e que isso vai fazer diferença lá, vai talvez superar até algumas dificuldades de conhecimento que eles possam ter, se eles tiverem essa segurança e não deixarem que isso seja um fator que atrapalhe eles na prova. Agora, começamos a rodada de novo com a Aparecida agora. Vamos lá, então. Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para a avaliação. Olha que bacana. Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para a avaliação. Eu pediria para que eles façam aquelas torradinhas simples mesmo, né? Onde cada um, eu entregaria uma folha, né, uma cor recortada, onde ele escrevesse o que ele está fazendo para ser uma pessoa melhor, né, e como que ele está estudando, né, como que ele está construindo o conhecimento dele, né, então, o que ele está fazendo? Vamos lá, né, escreva o que está fazendo e depois eu recolhia, né, seria uma dinâmica bem rapidinho, eu recolher, e cada um leria, não o seu, né, não a sua filipeta, mas a filipeta do outro, e explicasse, né, ou se tem um tempo muito mais, um pouco mais curto, cada um lê o seu, né, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo um resumo, estou fazendo um mapa conceitual, eu estou estudando com meu pai, estou estudando com a minha mãe, fazendo com que ele se prepare para esse momento do SAEP, que, na realidade, é um momento em que vai mensurar, né, como está a caminhada dele na instituição escolar. Muito bem. Então, Gilson, agora novamente. Habilita o áudio, Gilson. Eu estava confuso, eu achei que fosse a Clarice, né? Sou eu mesmo, né? Então tá bom, então vamos lá. Fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada pode ajudar em uma profissão desejada. Bom, eu acho que pensaria juntamente com os alunos, no primeiro momento, a respeito da relação de relacionamento, né, de como nós nos relacionamos com as pessoas, e no primeiro passo sobre a leitura, quanto mais nós nos envolvemos com a leitura, mais nos fortalecemos em intelecto, mais fácil fica de falar, temos mais vocabulário, e a escrita seria mais direcionada ao indivíduo mesmo, você escrever o que está sentindo no momento, ou ter uma prática de escrever o seu diário, e isso prepararia para o futuro, né, para o mundo das profissões. Ele teria
uma facilidade para se relacionar com as pessoas diante dessas práticas. Não sei se é isso. Perfeito, Gilson. Muito bem. Vamos lá. Clarice, mais uma vez. Lembro de como destacar o esforço coletivo dos estudantes na avaliação. Como destacar... eu acho que faria uma abordagem que a avaliação externa, né? A avaliação SAEB, a avaliação externa, é claro que ele vai nos fornecer dados mais afunilados, vamos dizer assim, né? Da escola, da turma, mas tentar trazer para eles uma ideia de que o que cada um faz ali na individualidade, no preparo e na realização da prova, é fundamental para representar o coletivo, representar a sua turma, representar a sua escola no âmbito nacional, né? Dentro do estado, dentro do país. Talvez pegar mesmo um mapa, trazer ali a dimensão do que a gente está falando quando a gente diz que sai aqui da escola e que isso tem uma repercussão a nível nacional. Esse dado aparece lá. Então, é um número, sim, mas é o que nos representa. Então, se eu tiver uma ação muito individualizada ali, no sentido de dizer, eu nem vou participar, deixa que os outros fazem, eu estou deixando eu estou prejudicando o meu coletivo, como se tivesse um radar, né, que eu pudesse visualizar ali a realidade da escola dele. Então, é bem esse trabalho árduo de desenvolver esse pensamento coletivo, né, o que a minha ação implica nesse coletivo, e a responsabilidade que eu tenho nisso. Né? Acho que é uma discussão mais ou menos nesse sentido. Perfeito, Clarice, é isso mesmo, né? Acho que esse talvez seja um grande entrave, né? Que já foi muito maior até no passado, como até o Alan colocou aqui na nossa parte inicial, e que hoje ainda é, né? Aquele aluno que não se sente pertencente, se eu fizer ou não fizer, tanto faz, é só mais um, né? E quando a gente olha para a prova como um todo, inclusive para as etapas, né? Quando a gente considera o fluxo, por exemplo, então o aluno lá do sexto, do sétimo, do oitavo ano, que vai ser implicado nessa contagem do fluxo, primeira, segunda e terceira série, primeira e segunda série também junto com a terceira, então é bem interessante entender essa mecânica toda para saber o quanto implica, né? Verdade. Aparecida, por favor. Só assim deixar, eu sei que temos pouco tempo, mas só para deixar claro, às vezes, todas as ouvidorias eu falo a esse respeito, né? O quanto que seria muito importante, muito interessante que o resultado saísse no próprio ano, né? Ao final, vamos por lá em dezembro, porque eles vivem perguntando, e aí, professora, como que foi? Né? Eu que estou professora, e aí, nós conseguimos aumentar? Não, como que foi? Eu falei para o meu colega que nós vamos ser melhor do que eles, a turma que saiu, né? Mas, principalmente, nós que temos só até o 9º ano, né? Só o fundamental, né? Eles queriam saber. Então, só para deixar registrado, às vezes, o quanto que eles ficam angustiados, entristecidos, que não sai o resultado no primeiro momento, nem nós temos acesso à prova para saber se eles foram bem ou mal, não tem como, né? Então, só para registrar isso. É verdade, Aparecida, é uma situação que você demora, né, vai demorar depois quase um ano, 10 meses lá na frente para receber, né, a primeira parcial lá em setembro do ano que vem, e os alunos do 9º ano, quando a escola termina no 9º ano, vão embora sem saber, os da terceira série, esses então todos, né, de maneira costumada, vão embora sem saber o resultado. Então, talvez, né, algumas coisas que foram feitas esse ano, por exemplo, vou retomar, né, antes até de ler a minha cartinha ali para finalizar, ações que foram feitas esse ano, de fazer lá o painel do SAEB, que mostrou os resultados dos últimos anos, a escola mostrar a sua evolução, ou mostrar os pontos de atenção. Começa a fazer com que todo mundo entenda um pouquinho tudo que está por trás daquilo, né? De repente convidar, né? Levar em mídias sociais da própria escola, gente, a nossa prova do ano passado foi assim, a gente estava desse jeito, agora conseguiu ficar assim nessa parcial, né? Obrigado aos alunos que estiveram conosco, tal. Então, talvez isso também, né? As escolas criarem outras estratégias de mostrar também. Mas é um ponto importante que você colocou, é o que a gente pode analisar até para colocar como estratégia para fazer como uma ação de rede também. Muito obrigado. O pessoal vai começar a retornar agora, né? A gente terminou aqui o nosso tempo
da sala, depois a gente, aí vamos ver o resultado das últimas cartinhas com outro grupo também. Gilson, eu vou trocar o teu compartilhamento daí, tá bom? Muito bem, então a gente tem o nosso grupo completo, agora retomando aqui para a sala principal, né? Fizemos aqui, nós aqui ficamos na sala principal, discutimos bastante e chegou a faltar um pouquinho de tempo até para falar das últimas cartinhas ali, que a gente ficou trazendo bastante essa perspectiva. Então, para a gente falar agora sobre o resultado, né, disso, como a gente vai apresentar o resultado disso, a gente vai para o compartilhamento, e aqui na hora de compartilhar, então vai pedir, né, para que cada grupo possa trazer pelo menos, né, uma perspectiva aí, um pouquinho de algumas ideias do que foi trazido, algumas sugestões. Eu vou, como eu acompanhei aqui o grupo que estava comigo na sala principal, eu vou trazer uma das sugestões. Aí o Renan, depois que estava lá no grupo, que estava na sala temática, se quiser também indicar alguém para de alguma experiência que você achou exitosa, lá que você achou importante trazer, Renan, traga também para esse compartilhamento. A gente direciona esse compartilhamento para vocês aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, vou pôr aqui o link. Deixa eu só copiar, que daí eu já abro ele a partir daqui. Esse link que eu estou colocando aqui no chat é o link desse resultado, né, dessa expectativa de resultado que se espera, desse gabarito para essa vivência, tá? Vou colocar ela aqui, vou postar junto aqui para a gente, vou abrir aqui na apresentação também. Então, esse gabarito, ele traz essa perspectiva, né, de construção para cada cartinha, né, o que dizia em cada cartinha, qual é o caminho pelo qual aquele raciocínio vai se dar, né, as estratégias que estão colocadas ali para cada uma delas. Então a gente vai pensar nas dimensões, né, em cada cartinha lá, elas estavam colocadas de forma aleatória não, em sequência, né, acolhimento, pertencimento e conexão com os saberes, né, colocadas dessa forma, e aí a gente tinha um questionamento, uma indicação de uma ação para ser feita, para ser socializada ali com os grupos. Então, do pessoal que estava comigo lá no primeiro grupo, eu vou chamar Gilson, você para falar um pouquinho para a gente. Você falou sobre essa cartinha aqui, né, falando sobre uma prática, uma atividade rápida para ser realizada com as turmas, no sentido de ter o orgulho do espaço da escola, lá da sua escola. E você trouxe uma perspectiva bem interessante que você colocou, eu queria que você repetisse aqui para o grande grupo. Você pode falar para a gente? Pois não. Então, sugiro uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola, né? Eu costumo sempre, em minhas aulas, dizer a eles que poluição sonora, né? Isso acontece. Como nossa escola ela tem uma disposição aqui interessante, e eu costumo dizer a eles que é uma das melhores escolas do colégio, até porque eu acho que a ideia é vestir a camisa, e a disposição das salas, os pavilhões, todos eles, as portas das salas, elas são voltadas para jardins, e são jardins muito bonitos, então eu convidaria para antes, né, para um momento rápido, mas tranquilo, que saíssemos da sala e respirássemos um pouco, escutássemos os cantos dos pássaros, e para ter um alívio ali, né, uma desconexão ali do afazer, mas já pensando em se conectar na tarefa que viria adiante. Essa seria a sugestão, né, para essa cartinha. Não sei se é isso. Isso, Gilson, muito obrigado. Eu pedi para você falar, porque achei legal a tua fala e vai causar inveja em muita gente, né? Porque um espaço, você tem um espaço onde você possa transitar dessa forma. O espaço aqui realmente é muito favorável. É invejável em relação a isso, porque proporciona realmente que o aluno tenha essa vivência num espaço que não é só sala de aula, né? Muito bom. Nós somos um colégio, só concluir, desculpe, aproveitando claro, nós trabalhamos num regime integral,
E aí nós temos algumas mudanças diante dos trimestres. Então, e como são salas temáticas, os alunos eles saem para a troca, o professor permanece na sua sala temática e eles fazem a troca. Então, tem esse tempo também que muitas vezes a gente acaba orientando eles, né, ou muitas vezes não, na maioria das vezes a gente orienta de que eles aproveitem esse momento para respirar mesmo, né, aproveitar a caminhada até a próxima sala para que tenha esse momento de desconexão. Terminou aquela aula, relaxa e aproveita o passeio e chega na outra sala mais tranquilo, né? Nem sempre acontece, não é bem assim, mas é uma possibilidade aqui, favorece bastante a isso. Obrigado, viu? Desculpa estender. Não, imagina, até, inclusive, vamos aproveitar você mais um pouquinho ainda, Justo, que o Renan perguntou aqui para você qual que é a escola e em qual cidade ela fica, para a gente ter agora uma inveja com o endereço certo. Nós somos do núcleo de Venceslau Braz, é o último lá da nossa lista de cidades. O colégio é o Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso, na cidade de Arapoti. Excelente. Renan, quem que você vai indicar para a gente lá para falar sobre as cartinhas no nosso grupo 2 aí? O Marcelo, eu não sei se ele vai interpretar isso como a gente falava, uma marcação, né, ou uma perseguição, mas eu ia sugerir exatamente o Alan para falar dessa segunda carta, que foi a mesma que o Gilson falou. Ele estava ali com a conexão um pouquinho travando, mas se ele não quiser falar, eu posso falar. Mas eu gostaria que ele repetisse a ideia que ele deu para a gente ali no grupo também. Muito bem. Além da atividade aqui que foi proposta, a gente também estava pensando ali sobre possibilidades ali de discussões sobre a atividade com os cursistas, né? E aí a gente falou que é muito importante a gente aproveitar a oportunidade para falar sobre engajamento não só nessa questão de SAEB, mas também em todos os momentos aí dentro da nossa prática, né? E que também o roteiro foi pensado de uma maneira para não tornar cansativa ou que os professores tenham uma certa resistência com relação a essa temática, porque sabe que está todo mundo bastante cansado. E aí, sobre essa segunda carta, né, a gente poderia pensar sobre atividades que buscasse instigar esse pertencimento, né, do aluno, da valorização, né? A gente sabe que através do acolhimento, a gente chama o aluno dentro das nossas várias estratégias, aí vai de encontro ao que a gente estava falando no início, às vezes só um olhar, né, às vezes só uma pergunta já promove, né, essa sintonia que é muito importante, né, no sentido de engajar. Eu estou sendo visto, então eu também vou ver, né, nesse sentido. E aí a gente poderia propor que os alunos fizessem uma entrevista com os funcionários ou professores mais antigos da escola, que relatassem alguma experiência que foi marcante, que foi legal, que trouxesse algumas fotografias, alguns registros de eventos interessantes, né? Então, são várias as atividades que são feitas. Na minha escola, por exemplo, já foi feita cápsula do tempo, na minha escola já foi feito painel de quantos anos, entrevista com quem já passou na escola, né, quem passou recentemente no vestibular, ou quem é famoso. Então é nesse sentido mesmo, né, buscar essa valorização, né, esse senso de orgulho, né, de pertencer ali à comunidade. Excelente, Alan. Muito obrigado também pelo compartilhamento. Foi legal, né, a gente ver que, por coincidência, da mesma cartinha, do mesmo espaço, a gente, né, mesmo sem ter combinado, foi legal trazer essas duas perspectivas, né, e tudo voltado para a questão, assim, de envolvimento dos alunos, da comunidade como um todo, e todo mundo se sentir pertencendo mesmo, bastante interessante. Então, aqui a gente tem, né, o gabaritinho da atividade, que está aqui, e lá nas notas de apresentação também do slide de compartilhamento, mais alguns detalhes que ajudam a contextualizar essa ideia, tá, pessoal? É bastante importante que vocês depois se familiarizem lá com isso e vejam certinho, tá bom? Quero muitíssimo agradecer, né, os grupos de compartilhamento, os meninos aí que falaram pra gente, né, as meninas também que participaram da ação, todo mundo trouxe, né, a sua perspectiva, o seu foco, é bastante interessante. Tenho certeza que esse momento lá nos grupos, com o maior número de cursistas, isso vai ser enriquecedor também, acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, aqui a gente vai, então, agora para a sequência da nossa reunião, né, a gente vai falar, então, vou voltar lá para o nosso compartilhamento de reunião,
A gente vai falar, então, sobre a sequência, sobre a síntese da reunião, né? A gente tem esse momento final aqui, onde a gente sempre chama alguém para conversar um pouquinho, falar um pouco sobre essa ideia, né, de que a gente viu essa estratégia de engajamento dos estudantes, né, falando dos exemplos práticos, e convidando, né, a pensar nessas ações que podem ser desenvolvidas nas escolas e nas salas de aula, como um todo, né? Acho que esse é o grande fechamento aqui, né? Se a gente tem essa análise de quanto isso foi importante, tá bom? Nessa reunião, pessoal, vocês vão ter a missão de encaixar, né, no tempo, na gestão de tempo dessa reunião, com o tempo que vocês têm também de aumento de agenda, fazer então o tempo para o autodiagnóstico dos saberes digitais, né? Eu acho bastante importante, a gente vem conversando nas últimas semanas, né? Só que eu gostaria que vocês confirmassem para mim, a Angelita já fez essa ação com vocês, formadores particularmente, ou não fez? Vocês não desenvolveram? Só mandem um sim ou não aí para mim. Fez, né? Então tá, ela já deu tempo para vocês realizarem e tudo. Então, os focos, né, principais que a gente está trazendo aqui para essa discussão são principalmente essa questão desse link, né, acesso ao link principal, de fazer essa questão do cadastro. Então, a gente tem recomendado, né, para os nossos cursistas, nossos formadores, que já falem para os seus cursistas, enquanto falam, já passou R1, mas durante o R2, antes de chegar no R3, para que eles já, com o link, já façam pelo menos o acesso ao cadastro, se coloquem lá dentro da plataforma, né? Quando eles fazem isso, eles já estão automaticamente com o cadastro salvo, e eles podem voltar, inclusive se começarem a responder as perguntas, eles podem voltar do ponto em que eles já tinham parado e continuar respondendo. Ele não fecha exatamente naquele momento, quando você termina. Então, você tem que fazer todo o processo, e só depois de tudo isso você vai enviar o questionário. Então, que eles possam, né, de repente no R2, já dá para dar uma dica, para que eles já possam ir resolvendo pelo menos as questões de cadastro, que vai diminuir bastante o tempo, para que depois no R3 eles possam responder ao questionário como está proposto aqui, tá? Então esse questionário é bastante importante para a rede como um todo, para entender o desenvolvimento, né, desses saberes digitais, e acho que é um ponto de autoaprendizagem, de autoavaliação também, né? Você também tem muito a recolher de informações depois com o resultado que é colhido ali, tá? Então só reforçar essa ação de fazer esse indicativo para o cadastro, e aí nessa reunião fazer essa gestão de tempo para realizar todo esse movimento dos 20 minutos, só para realizar os saberes digitais, tá? Queremos te ouvir, né? Eu vou compartilhar lá com vocês também o link já na sequência. Sempre pedir para que os nossos cursistas tenham bastante atenção em relação a esse preenchimento, né? Essa ideia de fazer o preenchimento completo, colocar bem certinho a turma, quando vocês indicam ali, né, nesse formulário já, para que não fique nenhuma dúvida em relação à questão de turma e da informação e colocar o correto, lá destinado para formador e para a turma correta. Então, pedir para que eles façam uma fala bastante responsável sobre isso, que isso nos ajuda a construir as jornadas também, né? Nós, técnicos, sempre estamos avaliando esses formulários para ver exatamente os caminhos pelos quais a formação está se dando, o uniforme também está da mesma maneira, né? E a gente vai aqui no Saiba Mais, algumas informações que completam, né, tudo que a gente trouxe nesse roteiro, principalmente aqui o texto que fala sobre, né, as evidências da validação dessa escala que está colocada como referência lá nas estratégias de engajamento, né, o livro também que traz essa informação. Então, coisas que vão ajudar bastante se o nosso cursista for fazer essa leitura. Um lembrete especial sobre a semana do SAEB, né, sobre as semanas de aplicação do SAEB, esses 11 dias aqui que vão ocorrer. Então, quando essa reunião for realizada, vamos estar lá há 2 semanas dessa realização. Então, esse reforço, né, que a gente está chegando muito perto desse objetivo, que é importante a gente levar essa energia, esse sprint final agora para terminar. Tá? Então, acho que esse é um ponto também interessante, né, de se trazer, e vai culminar com aquilo que a gente também já trouxe, já viu nessa perspectiva, tá bom? Vou mudar aqui para o nosso último slide, que é o slide do print, e deixo aberto aí para que se vocês têm algum aspecto para trazer para a gente desse encontro, né, ou desse começo de jornada, alguma dúvida, algum questionamento, para a gente poder acertar direitinho, né? A Clarice já colocou ali o linkzinho do alinhamento também para vocês acessarem. Então, deixo aberto. Se alguém tiver algum ponto antes da gente fazer o nosso print aqui e fechar, fico à vontade para a gente poder atender.
Tudo certo? Tudo tranquilo, então? Maravilha. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ó, a nossa apresentação. E aí a gente se organiza aqui, faz a nossa foto perfilada aqui para a gente marcar lá para a Angelita e garantir para ela que a gente realizou o trabalho em nome dela aqui, né? Como eu disse, a difícil tarefa de substituir a Angelita, né? A Angelita tem toda uma particularidade na sua condução, ela é muito, muito carinhosa, muito amável, eu sou fãzão dela também, então a gente vem com essa responsabilidade nas costas aqui de fazer isso para ela, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o nosso printezinho. 3, 2, 1... Parei um pouquinho, vamos mais uma vez. 3, 2, 1. Agora vai dar certo. Vou recortar aqui pra gente. Muito bem. Então, mais uma vez, pessoal, agradecer, né? Meus colegas aqui do tema de avaliação para aprendizagem, né? Agradecer muito Clarice, Márcia, que estão presentes com a gente, o Ramiel, que está aqui também com a gente, né? Renan, que veio fazer essa parceria aqui comigo, e a vocês, formadores, muito obrigado, né, pela participação, pelas conversas, pela troca, né, para a gente poder levar essa reunião com essa qualidade, com essa intencionalidade agora para a próxima semana, tá bom? Em relação ao R2 também, que seja uma semana muito proveitosa, muito boa, né, o R2 que tem bastante ação para fazer ali dentro da reunião, que ela seja bastante profícua para os nossos cursistas aí, que eles possam se envolver bastante e levar isso como experiência para as suas turmas também, tá bom? Certíssimo? Então, só agradecer. Muito obrigada,